Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma banda americana, que foi uma das fundadoras do tal do No Wave, que não foi bem um movimento musical, mas é uma contraposição à New Wave que estava surgindo aí no final da década de 70. E uma banda que influenciou outras bandas influentes também, como o Sonic Youth. Sonic Youth bebeu bastante da fonte desse grupo que eu vou falar, que é o Material. E do Material eu vou falar aqui especificamente dos 3 EPs que eles lançaram aí nas décadas de 70 e 80. Então, isso é uma coletânea. Essa aqui é a coletânea. Temporary Music. Essa é uma edição japonesa que eu particularmente preferiria ter comprado uma versão europeia que não tivesse o encarte todo em japonês. Tá aqui o CD. Então, olha aqui. Que pena, eu que adoro ler essas coisas, ó, é tudo em japonês. Então, o Material surgiu a partir de uma outra banda, que é o New York Gong, do David Allen, aquele do Gong mesmo. O New York Gong não durou muito tempo, mas a partir dos escombros dele se fundou o Material. E no primeiro lançamento deles, que foi o primeiro EP, o Temporary Music, de 1979, que a capa original vai aparecer aqui. Então, nesse primeiro EP, o Material era um quarteto, aí com o Michael Beinhorn nos teclados e sintetizador, o Cliff Coltrane na guitarra, o Bill Laswell no baixo e o Fred Maher na bateria. Esse quarteto aí dos 4. O Bill Laswell ficaria bastante conhecido a partir dos anos 80 como um produtor de discos, um requisitadíssimo produtor. E nesse EP temos 4 canções. E aqui a gente já vê que o Material tinha um som bastante diferenciado do que estava sendo veiculado naquele período. Ele tinha influências do final da década de 70, é claro, punk também, ele tinha uma certa influência punk, mas não era aquela coisa previsível, aquela coisa panfletária, tanto que o primeiro álbum nem vocais tem, nem tem vocal. Tem alguns diálogos gravados, não sei se de filme ou de série de TV, alguma coisa assim, mas estão lá mais para fins decorativos do que para outra coisa. Então aqui 4 músicas, inicia-se com OAO, uma música com uma pegada mais nervosa, com uma pegada mais raivosa. Depois temos On Citizen, essa aqui já é um pouco mais, não diria calma, mas um pouco menos agressiva e com a influência de New Wave, principalmente nos teclados. Mas o grande momento do disco é a terceira música, desculpe. White Man, com mais de 7 minutos de duração. Ali ó, a bateria e o sintetizador emulam uma música disco, da discoteca. Só que a guitarra do Cliff Coltrane está endiabrada, que particularmente nessa música ele está endiabrado, ele está possuído aqui. E também temos uma brilhante participação do saxofonista Don Davis aqui, nessa canção específica. Então é uma música muito intensa, bastante vibrante. Depois as coisas acalmam um pouco com a última música, Process Motion, Process barra Motion. Mas também aqui o Cliff Coltrane também faz um ótimo trabalho de guitarra, apesar de ser mais contido, mas ainda assim excelente também. E as linhas de baixo do Bill Laswell, elogiar as linhas de baixo dele é chover no molhado simplesmente. Daí eles lançaram um single em 1980, que aí eu não sei o que aconteceu, porque o Fred Maher, ao que parece, ao que tudo indica, não participa desse single. Ele é substituído por um outro baterista chamado Bill Bacon, que dá conta do recado, mas não tem a mesma
pegada do Fred Maher na bateria. O Fred Maher é um grande baterista também. E aqui, esse single, ele tem duas músicas, que é Discourse, uma música mais funkeada, uma música com um funk mais cerebral, até lembra um pouco funkadelic, de leve, não muito. E depois temos Slow Murder. Essas duas músicas têm vocais. Os vocais aqui são do Michael Beinhorn, do tecladista. E Slow Murder já é um punk mais tradicional, um punk mais visceral. E depois eu vou falar o que aconteceu com esse single. E daí em 81 apenas, eles lançaram o segundo EP, chamado Temporary Music 2. Também vai aparecer a capa aqui. Esse disco tem uma baixa importante, que é o Cliff Gultrari. Ele sai da banda, não participa aqui. Então aqui é um álbum com guitarras nitidamente menos presentes. E quando tem guitarra, quem toca é o Fred Maher. Aqui ele troca tanto a bateria quanto faz o trabalho de guitarra também. Então no Temporary Music 2, que também tem 4 músicas, aí temos Heritage, Reduction, Secret Life e Dark Things. Apesar de ter, eu falei, a baixa foi sentida pela banda, porque aqui as guitarras são muito mais discretas, mas em compensação o baixo do Bill Laswell se destaca muito, demais aqui nesse segundo EP, quase tão bom quanto o segundo. Eu gosto muito dos dois. Eu gosto um pouquinho coisa mais do primeiro, mas o segundo eu gosto também porque tem músicas um pouco mais diferentes, como Secret Life e Dark Things. Essas duas músicas já tem uma pegada até meio soturna, até com uma influência certa de krautrock, que eu adoro. Enquanto que Heritage e Reduction já vão um pouco na linha do funk cerebral, como eu falei no caso de Discourse, lá do single. E por fim, veio um segundo single, também em 81, que é Cicquery, acredito que não sei se é Cicquery, é Cicquiri, soletrando aqui o título da canção. E Detached no lado A e Detached do lado B. Essa Cicquery, sei lá como é que é a pronúncia correta, também é bem mais quadrada, é uma música bem mais convencional. Eu não sou tão fã dela assim. Agora, Detached eu gosto porque é uma música, apesar do Material ser considerado um dos fundadores da No Wave, Detached lembra bastante New Wave, mas uma New Wave mais agitada. Chega a ter uma certa semelhança com o Divo, mas o Divo aí de Sete Além, certo? Para quem lembra aí, para quem já ouviu falar no universo paralelo, onde as coisas são mais sombrias, são mais soturnas, que seria Sete Além, então aqui o Material funcionaria como um Divo de Sete Além. E por fim, ainda no ano de 1981, esses dois singles foram reunidos em um EP chamado American Songs, que vai aparecer a capa aqui. Então, no fim, o Material gravou esses 3 EPs durante a sua existência. Ele teve uma primeira fase que foi até 1984. Ele gravou, além desses 3 EPs, vários singles e 2 álbuns. Um deles que eu gosto bastante, né, que é o One Down, de 1981. 81 foi um ano bem ativo na carreira do Material. E em 82, não é One Down é o próximo. Em 81 veio o Memory Serves. O Memory Serves é um grande disco também. Eu não falei dele aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu gosto bastante dele também, apesar de que aqui eles já vão abandonando um pouco a no wave, eles já vão mais para um lado soul funk, que vai se completar totalmente aí no One Down, aí sim de 1982. Esse disco eu já não curto tanto, que as músicas já ficam um pouco mais convencionais, elas perdem aquele caráter experimental que o Material apresentou nos 2 EPs, principalmente no dos 2 Temporary Music. Mas uma curiosidade desse One Down é que uma das músicas, que é uma versão de Memories,
aquela famosa composta pelo Hugh Hopper, mas que apareceu no Banana Moon, primeiro álbum solo do David Allen, mas cantada pelo Robert Wyatt. Olha que salada. Aqui essa Memories é cantada por uma menina de 19 anos na época, chamada Whitney Houston. Sim, a Whitney Houston participou de um álbum do Material, cantando Memories, um clássico aí do rock de Canterbury, mas aqui numa versão muito mais puxada para soul music. Como é de se esperar, já que a Whitney Houston faz os vocais. Mas aqui, acredito que foi uma das primeiras gravações dela. Não deve ter sido a primeira, mas foi uma das primeiras. E isso foi bem interessante. A versão, eu não acho que supere a original, mas é interessante de se ouvir. Depois, no meio da década de 80, o Material faz uma parada e tem um hiato até voltar em 1989. E a partir daí a banda continuou esporadicamente. Muita gente importante no mundo da música participou de algum disco ou outro. O Material passou a ter uma formação mais flutuante. Falando em formação, eu acabei de esquecendo de dizer um detalhe. No Temporary Music 2, a gente já não tem eu falei, o Cliff Culture sim, mas no último single, tem as músicas aí Sick Rye e Detached, já não temos o Michael Beinhorn. Essas duas músicas são cantadas, também tem vocais, e nesse caso é o Fred Maher que faz os vocais. E temos aqui também um guitarrista, Robert Quine, aqui nesse último single. Então a formação do Material nunca foi uma coisa muito rígida. Quem participou de todas as gravações dessa coletânea aqui, que tem essas 12 canções, então as 4 canções do Temporary Music, as 4 canções do Temporary Music 2 e as 4 canções do American Songs, que foram lançadas inicialmente como os 2 singles e depois reunidas no EP, foi o Bill Laswell. O Bill Laswell foi o único que participou de todas as gravações. E ele foi meio que o líder do Material durante todo esse tempo. E é uma banda que, sem dúvidas, deixou marcas importantes aí na música oitentista. Como eu falei depois, o Bill Laswell tornou-se produtor de discos e um requisitadíssimo produtor, diga-se de passagem. Fez um brilhante trabalho aí. Um disco que eu posso citar para vocês que ele foi produtor é o álbum do PIL, do Public Image. Um brilhante trabalho aí de produção dele, tá certo? E também um baixista brasileiro que meio que seguiu os passos dele, já chegou a ser comparado com o Bill Laswell dos Trópicos, é o Liminha. Liminha começou a carreira como músico, também como baixista, e depois tornou-se um importante produtor de rock brasileiro. Mas isso é um outro assunto. Eu lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!